Boa tarde a todos. O meu nome é João Urbano Afonso. Estou aqui para vos dar mais um webinar em nome da IVV Automação, desta vez sobre proteção perimétrica, mostrando as soluções que a Polytech tem sobre esta matéria. Então, um breve resumo do que vai ser este webinar. Vou começar por dizer o que é a proteção perimétrica, falar sobre a nova tecnologia SMA que é usada pela Polytech para efetuar o alinhamento das barreiras. Vou dizer-vos o que é, em que consiste o software ADBuzz. Mostrar-vos para que é que servem e onde é que se aplicam as barreiras da gama Maná, Parvis, Sandor. Depois falar novamente sobre o ADBuzz aplicado às barreiras anteriores e depois outra gama de barreiras que é a gama ALES, o GAPID, que é um sensor de choque, e o NAT Sensor, sensor de cortina. Então, em que é que consiste a proteção perimétrica? É como vocês podem ler aí nos vossos ecrãs, é uma barreira invisível para prevenir a entrada de intrusos. Nós, com as barreiras de intrusão, conseguimos criar um perímetro anti-intrusão. Relativamente à Polytech, a Polytech tem as barreiras equipadas com uma tecnologia SMA, desenvolvida para oferecer um alinhamento fácil e uma instalação fácil das barreiras. A Polytech é uma empresa que tem a tecnologia e os recursos necessários para vocês projetarem e criarem sistemas anti-intrusão para ambientes industriais ou residenciais. E aliado a isto, a Polytech é uma empresa italiana em que o design e produção das barreiras de anti-intrusão usam feixes infravermelhos ativos e algumas até micro-ondas. Passando aqui para alguns exemplos em que podem utilizar as barreiras de proteção perimétrica, temos exemplos de proteção, por exemplo, de estufas, de um parque de energia solar, um exemplo de uma moradia protegida também com barreiras, de um detector de cortina a proteger outra moradia. Vemos aqui, que eu vou tentar sinalizar, a proteção de uma vedação através de um equipamento que é o sensor de choque, que é o GAPID, que vou falar mais à frente. Aqui a utilização de barreiras, que também vão ver mais à frente, para proteger janelas. Aqui um tipo de detector SLIM que assenta na mesma tecnologia deste detector aqui de cortina. E aqui outro tipo de barreiras para proteger fachadas de edifícios ou montras. Em termos de sincronização, as barreiras admitem, dependendo dos modelos, sincronização por cabo ou sincronização óptica. Podem ser utilizadas em ambiente industrial ou residencial, como pretendam, e existem barreiras de dupla tecnologia, só de micro-ondas ou apenas infravermelhos. Então, falando da tecnologia SMA. SMA é o novo conceito de alinhamento de colunas ou barreiras de proteção perimétrica, como vos falei há pouco, diferente do método original que vocês conhecem. Esta tecnologia permite o alinhamento óptico por um único colaborador vosso. As barreiras usam têm uns LEDs de alta intensidade que podem ser visíveis até 500 metros, em combinação com o som de um besouro, para saberem identificar-lhe o melhor sinal para conseguir o alinhamento das barreiras. Com um som, o besouro fica com um som intermitente até ser alinhado, passando para um som contínuo, e o mesmo acontece com o LED.
Isto que vos disse agora, podem analisar aqui neste pequeno vídeo que tenho para vos mostrar, onde entendem melhor como é que é realizado o alinhamento das barreiras utilizando a tecnologia SMA. Pronto, este vídeo é um original da Polytank, como conseguiram verificar, e mostra-vos de forma simples como é que conseguem fazer o alinhamento das barreiras. Passando para o software ADBuzz. Este software permite monitorizar, configurar e personalizar todos os equipamentos envolvidos no sistema de detecção de intrusão. Também permite que vocês compartilhem e gerenciem totalmente os dados entre 2 ou mais sistemas de operação e redes de operação. É muito útil em instalações em que a proteção perimétrica está localizada a uma longa distância do instalador e do operador da monitorização destas barreiras, ou então quando estas estão em áreas com dificuldades de acesso pelos mais variados motivos. Este software permite a gestão de proteção perimétrica quando utilizam barreiras da gama MANA, da Parvis, Sandor e os sensores de choque, os GAPI. Aqui é um esquema geral de como é aplicado este software, onde vem aqui, simboliza o software instalado no computador. Aqui é o equipamento para estabelecer para instalar o software ADBuzz, que comunica por RS485 com o local onde estão instaladas as barreiras. Aqui indica as áreas a ser protegidas, que podem ser tanto como edifícios, moradias, indústrias, etc. Aqui, GAPID-SR simboliza o software ADBuzz orientado à utilização destes GAPID-SR, que são sensores de choque que podem ser colocados em série, ligados uns aos outros numa vedação, numa rede, e aqui o tipo de barreiras que podem ser monitorizadas por o ADBuzz. À parte disto, também é possível aceder a este software e esta monitorização através da web
pelos mais variados browsers. Aqui mais um exemplo da pequena ligação que é preciso ser feita entre o computador, seja portátil ou de secretária, ao software ADBus. Passando para a primeira gama de barreiras da Polytech, vou-vos falar das Maná. Então as Maná essencialmente são projetadas para instalação no exterior e para proteção de grandes locais, como podem ver aqui. Aqui estão os grandes locais que estão exemplificados, é uma indústria de petrolífera ou uma fábrica de grande dimensão. Aqui embaixo existem, simbolizam as 4 gamas, as 4 séries ou gamas de barreiras do tipo Maná para instalação no exterior e proteção de grandes locais. Aqui é uma barreira apenas infravermelhos. Esta aqui é uma barreira dupla tecnologia utilizando infravermelhos e microondas. Aqui é só uma barreira do tipo de utilização microondas que podem ver aqui, também em cima, simbolizado. Esta aqui já agora é uma dupla tecnologia, porque vemos aqui os feixes infravermelhos e o campo do microondas. E a DT3, que é uma barreira de dupla tecnologia que usa infravermelhos, microondas e proteção de uma zona morta da central, que já vos vou explicar mais à frente o que é que indica. Relativamente às barreiras cabeleadas da Maná, podem ser infravermelhos, dupla tecnologia ou microondas, como vos disse anteriormente. Com estas barreiras conseguem fazer estes tipos de configuração de proteção perimétrica. Podem fazer uma proteção retangular ou como um quadrado, como veem aqui, apenas de uma face, ou uma proteção cruzada dos feixes. De um modo geral, a gama das Maná infravermelhos, existem vários modelos dentro das Maná IR SMA. Eu vou falar aqui de uma maneira geral qual a capacidade de cada tipo de Maná. Então, começando pelas IR, podem ter um alcance máximo exterior de 250 metros, a tecnologia de alinhamento é SMA e podem ter de 2 a 4 feixes de RX e 2 a 4 feixes de TX consoante o modelo delas. O sincronismo pode ser cableado ou óptico. Têm um modo de operação de ou o primeiro feixe e o segundo feixe. Isto é a tecnologia que considera intrusão quando o intruso corta um feixe ou outro feixe dá alarme de intrusão, se selecionarmos a modo de operação ou então, se selecionarmos o modo de operação I, apenas a barreira reporta intrusão quando são cruzados pelo intruso os dois feixes. Para além deste modo, possui também a função anti-rastejamento, aquecimento e saída, como é comum, de alarme de tamper, alarme nevoeiro e anti-masking. Aqui são os modos de configurações que falei há pouco. Este modo é de um feixe direto entre o TX1 e RX1, TX2 e RX2, etc. Podemos também ter a configuração de feixes cruzados, dependendo da proteção e do grau de proteção que vocês queiram. Passando para a gama Maná de dupla tecnologia, também conseguem ter barreiras com um alcance exterior de 250 metros. A tecnologia de alinhamento é exatamente a mesma que as anteriores. Sendo dupla tecnologia, estas barreiras possuem um par de microondas, que é o que temos aqui, na gama dos 24 GHz, mais os feixes infravermelhos, que podem ser de 2 a 4 na coluna RX e 2 a 4 na TX. O sincronismo pode ser também cabelado ou óptico. O mínimo de barreiras será de 4 a 8 metros com feixes cruzados. Também possuem um modo de operação ou
I, ou I o primeiro feixe e o segundo feixe. Possui a função de anti-rastejamento, aquecimento e, por ser uma barreira de dupla tecnologia, tem alarme micro-ondas e infravermelhos. Tem também, como o anterior, o alarme tamper, nevoeiro e anti-masking. Se recordam, eu falei no início das maná que existem as maná DT3, que proteção de zona morta. A proteção de zona morta é este feixe aqui, que simboliza a zona morta. Em termos de características, são muito idênticas às anteriores, têm um alcance exterior de 250 metros, a tecnologia de alinhamento pode ser eletrónico com instrumentos da placa e barreira, o sincronismo é idêntico ao anterior e possui o par de micro-ondas com 4 canais. Também possui o aquecimento para não embaciar, alarme e alarme de tampa. Relativamente às barreiras micro-ondas, temos aqui uma nota de instalação. É necessário considerar que o feixe micro-ondas não é um feixe infravermelhos. Ele possui, desde o emissor até ao receptor, um formato de balão, em que temos que considerar a distância a que estão colocadas as barreiras uma da outra, a sensibilidade das barreiras, para sabermos o diâmetro que vai ter o balão micro-ondas. Então, como é que podemos saber mais ou menos o que esperar da largura deste balão? Se possuirmos a sensibilidade máxima, a largura central do balão irá ser maior quanto maior a distância das barreiras. Ok? Vemos aqui através desta linha de gráfico. Nos 250 metros, a largura do balão será de 8 metros com a sensibilidade no máximo. Por sua vez, quando a sensibilidade é mínima, nos 250 metros limite, o diâmetro a meio no balão será inferior a 2 metros, protegendo uma largura inferior quando comparada com a sensibilidade no máximo. Importa frisar que nas barreiras de micro-ondas vocês têm de ter em atenção várias situações para a instalação das mesmas. Primeiro, as condições do terreno em que vão ser instaladas e, em segundo, os obstáculos. Como podem ler aí, não é aconselhável instalar este tipo de barreiras com esta tecnologia em terrenos com relva alta, cursos de água ou em terrenos onde a estrutura muda de forma rápida. Também, se à volta da instalação existirem obstáculos, por exemplo, redes, que geralmente podem ser metálicas, e que influenciam o comportamento das barreiras. Porquê? Porque as redes metálicas são refletoras, criando problemas no feixe micro-ondas. Assim, para instalar, têm de ter a vedação firmemente fixada ao chão. A vedação deve ser perpendicular ao feixe de detecção. As vedações metálicas colocadas atrás da barreira à noite provocam distorções sensíveis ao feixe, distorção ao feixe que é sensível e pode causar detecção de movimento em locais inesperados, que pode levar à geração de falsos alarmes. Se a barreira micro-ondas ficar instalada num corredor entre duas vedações metálicas, é necessário que estas estejam separadas pelo menos 5 metros da barreira. Na zona de detecção é importante ter em consideração árvores, sebes, arbustos e outro tipo de vegetação em geral. Em termos de acessórios, estes são os acessórios disponíveis para as barreiras de maná. Vemos ali um suporte de chão, o acessório para montagem em parede destas barreiras, a tampa de proteção superior, um braço de reforço para barreiras que possam ser mais altas, dependendo da série, da gama que escolham dentro da maná, e o suporte para bateria.
Aqui temos um exemplo da esquerda de uma instalação convencional, utilizando barreiras convencionais, e à direita utilizando barreiras Mana. Passando para as barreiras Parvis, ou da gama da Polytec, elas são projetadas para integrar sistemas de iluminação. Dentro destas barreiras, temos as barreiras Parvis, que são barreiras IR que podem ser alimentadas desta forma que simbolizam aqui estes ícones. Temos as barreiras Parvis SMA WS, que são barreiras sem fios, apenas com bateria, a qual pode ter a duração até 36 meses, normalmente em média. Temos as Parvis SMA HY, que indicam que são umas barreiras híbridas. Porquê? Porque tem uma fonte de alimentação e uma bateria. Em caso de falha da alimentação, a bateria terá uma autonomia de 3 meses, em caso de falha da alimentação. Depois, temos as Parvis Solar SMA, que, tal como o nome indica, são equipadas com um mini painel solar que garante que as baterias dentro das colunas estejam, na maior parte do tempo, carregadas e que possam alimentar todos os circuitos e todos os feixes das barreiras. Aqui vemos o tipo de configuração que podem ter as barreiras da gama Parvis, que em termos de configuração é idêntico à Mana, e aqui em baixo um quadro resumo com a imagem de cada barreira que corresponde a cada referência. Aqui são as barreiras normais, aqui são as sem fios, com bateria, aqui são as híbridas, que têm a fonte de alimentação e bateria, e aqui as barreiras solares. Devido a serem barreiras que dependem de baterias ou de um sistema híbrido ou solares, são barreiras de baixo consumo. Então, começando pelas Parvis MS SMA, podem ter no máximo um alcance exterior de 100 metros, a tecnologia de alinhamento é SMA, podem ter 2, 3 ou 4 feixes RX e o mesmo para os feixes TX, sendo o seu sincronismo óptico ou cableado. O modo de operação também pode ser ou o primeiro feixe e segundo feixe, possui a função anti-rastreamento e aquecimento, e saídas de alarme, tamper, alarme nevoeiro e anti-masking. Este ícone, aqui RS485 Connection, indica a ligação ao software Adbus, que podemos ver um esquema mais à frente. Passando para as barreiras WS, que são apenas alimentadas a bateria, devido a esta característica, o máximo de alcance exterior é 50 metros. A tecnologia de alinhamento é a mesma, é SMA, podem ter de 2 a 3 feixes RX e 2 a 3 feixes TX, com sincronismo de 4 canais ópticos. O modo de operação, neste caso, pode ser só OU ou I. O OU ou I, como se lembram, refere-se ao reporte de alarme de intrusão no cruzamento dos feixes. Se for o OU, ou cruzando um feixe, ou imaginem o feixe superior ou o feixe inferior, reporta alarme. Se selecionarmos o I, cruzando os dois feixes ao mesmo tempo, um e outro, reporta o alarme de intrusão. Possui também a função anti-rastreamento, alarme de intrusão, alarme tamper, nevoeiro e o alarme de bateria fraca. A bateria tem aquelas características que 3.6 volts a 9 ampere-hora e pode ter a duração até 3 anos. Passando para as híbridas SMA, podem ter um alcance exterior até 100 metros. A tecnologia de alinhamento é a mesma, é idêntica, assim como os feixes
de RX e TX. O modo de operação também é OOI, possui a saída de alarme de tamper, alarme de intrusão, alarme de nevoeiro e de bateria frag. Também possui, tal como a anterior, a função de anti-rastejamento e aquecimento. A bateria é recarregável por ser um sistema híbrido e pode durar até 3 meses em caso de falha de energia. Passando para a Parvis solar, que apenas possui o painel solar para recarregar a bateria que possui, tem apenas um alcance exterior até 50 metros, que para um equipamento que trabalha a energia solar e uma bateria recarregável, um alcance exterior de 50 metros é muito vantajoso em várias instalações em que seja muito difícil ter alimentação local ou passar cabos para o sítio que querem proteger. A tecnologia de alinhamento é na mesma SMA, pode, neste caso, só 2 a 3 feixes de RX, mais 2 a 3 feixes de TX. O modo de operação é idêntico ao anterior, também possui a função de anti-rastejamento e tem, como é comum, as saídas de alarme tamper, alarme nevoeiro e bateria frag. A bateria é recarregável e tem aquelas especificações que vêm ali de 3.6 volts, 3,2 ampere-hora e dura até 3 meses em caso de falha do carregamento. Em termos de configuração, qualquer modelo da gama Parvis pode ter as configurações que vos vou mostrar agora, ok? Pode ter este tipo de configuração e as barreiras são sincronizadas. Pode ter os feixes cruzados em que podem utilizar isto apenas para uma detecção de uma barreira única, ou esta configuração para barreiras cruzadas, como indica aqui este pequeno esquema. Em termos de alinhamento, utilizam a tecnologia SMA, que é sem dúvida uma das tecnologias mais úteis para o instalador para fazer o alinhamento das barreiras, e aqui vemos ao pormenor como é que é o componente que é o feixe óptico, onde indica o LED de alto brilho e o besouro para alinhamento. Aqui chama a atenção para estes dois esquemas em que vos dizem em termos de graus como podem alinhar cada feixe, tanto na horizontal como na vertical. Vemos aqui 180 graus na horizontal e 20 graus na vertical. Em termos de acessórios, estas barreiras possuem os vários acessórios como vem ali em baixo. No entanto, nós destacamos aqui o suporte de chão, o globo com suporte para lâmpadas para colocar no topo das barreiras e o término das barreiras se não quiserem utilizar lâmpada. Vemos aqui um exemplo de uma instalação convencional de barreiras em que temos um poste de iluminação comum e a fixação a este poste das barreiras. Então, com as Parvis, o que é que vocês conseguem ter? Conseguem ter um poste de iluminação que, ao mesmo tempo, é uma barreira de intrusão. Uma barreira de intrusão. Passando para a gama Sandor da Polytech, esta gama é utilizada para cobrir grandes áreas de janelas ou paredes ou fachadas de edifícios. Temos a gama Sandor Dual SMA. O SMA, como sabem, indica a tecnologia de alinhamento, que é utilizada para a proteção de grandes áreas de parede com janelas, em que a alimentação pode ser AC ou de 12 a 30 volts contínuos, VDC. Depois temos as Plus, as Sandor Plus SMA, que em termos de alimentação são idênticas às anteriores,
mas que são utilizadas para perímetros longos, com proteção de grandes paredes e fachadas, como podem ver na imagem acima. Os componentes destas barreiras são compatíveis com os modelos que falei anteriormente, da Parvis MES-SMA e a MANA IR SMA, podendo ser combinados entre si. Nesta gama standard também existe outro tipo de tecnologias, a tecnologia WS, que é sem fios alimentar apenas a bateria, como as anteriores. Existe a tecnologia híbrida, que são as standard SMA HY, em que possui na mesma uma pequena fonte e uma bateria de backup recarregável, e a standard solar SMA, que tal como o nome indica, são barreiras que têm um pequeno painel solar que garante a carga constante das baterias, capazes de alimentar todos os circuitos e os feixes das barreiras. Em termos de configuração, podemos ter o mesmo tipo de configurações que as barreiras anteriores. Em gama, no modo a ser mais intuitivo a percepção, temos as Plus SMA, as Dual Quad SMA, que são todas com alimentação local. Depois passamos para as barreiras de baixo consumo, que são as sem fios que possuem a bateria, as híbridas que possuem a fonte com bateria e as solares SL SMA que possuem o painel solar e a pequena bateria recarregável. Passando para a especificação das Standard Plus SMA, podem ter um alcance exterior até 100 metros, a tecnologia de alinhamento é SMA, 2 a 3 a 4 feixes de RX mais os mesmos em TX, com sincronismo óptico ou cabelado. O modo de operação é como as anteriores, ou primeiro feixe e segundo. Possui também a função de anti-rastejamento, aquecimento, saída de alarme de intrusão, alarme de tamper, caso ocorra a violação da barreira, alarme de nevoeiro e anti-masking. As Dual Quad ESA-SMA são idênticas às anteriores, possuem um sincronismo com 4 canais ópticos, têm um alcance exterior até 100 metros. O modo de operação aqui é só OU ou I e não possui a função anti-rastejamento. De resto, as características são equivalentes à anterior, que possui aquecimento, alarme de tamper, alarme de nevoeiro. Passando para a standard WS-SMA, são equipadas com a bateria, ou seja, não tem a alimentação, tem uma bateria que garante o funcionamento das barreiras WS, que são barreiras sem fios. O alcance exterior pode ser, neste caso, até 50 metros. A tecnologia de alinhamento é a mesma. Chama a atenção que pode ter 2, 3, 4, 5, 6 feixes de RX e 2 a 3, 4, 5 ou 6 feixes de TX com sincronismo óptico. O modo de operação é OI, possui a função de anti-rastejamento, devido à característica que elas têm de serem a standard WS, não possui aquecimento, mas possui também a saída de alarme de intrusão, tamper, nevoeiro e o alarme de bateria fraca, que nos indica quando as baterias que ela possui estão a chegar ao limite de funcionamento. A standard híbrido, que tal como se recordam, possuem uma pequena fonte e uma bateria recarregável, tem um alcance exterior até 100 metros, a tecnologia de alinhamento é SMA, de 2 a 6 feixes de RX, com 2 a 6 feixes de TX e o sincronismo 4 canais ópticos. O modo de operação é OU ou I, possui a função de anti-rastejamento e aquecimento. E tem as saídas de alarme, tamper, alarme de nevoeiro e bateria fraca. A bateria é recarregável e tem aqui as características 3.6 volts com 3,2 Ah com funcionamento até 3 meses.
As Sandor Solar, que possui o pequeno painel solar que recarrega a bateria de 3.6 volts e 3,2 amperes hora, tem um alcance exterior até 50 metros, a tecnologia de alinhamento é SMA, possuem 2 a 6 RX mais 2 a 6 TX, com sincronismo de 4 canais ópticos. O modo de operação é idêntico à anterior, possui a função de anti-rastejamento e as saídas típicas de alarme tamper, alarme nevoeiro e bateria fraca. Em termos de configuração, temos aqui até 6 feixes de detecção de barreiras sincronizadas, que pode ter este tipo de configuração, até 6 feixes de detecção de barreiras simples, até 6 feixes de detecção em barreiras cruzadas. Okay? Podem perceber o conceito de cruzadas olhando para aqui, para este pequeno esquema. E aqui um pequeno esquema do tipo de montagem que podem ter destas barreiras Sandor, de fixação à parede, utilizando aqui estes acessórios com esta referência. A montagem em poste, o acessório para montagem em parede e aqui outro tipo de acessório de montagem em parede que afasta um pouco da parede a barreira. Aqui um exemplo de aplicações destas barreiras. Ok, têm aqui uma aplicação numa pequena fachada ou numa pequena vitrine, aqui numa pequena janela de acesso a este outspace. Aqui um comprimento maior de uma fachada toda envidraçada. E em termos de acessórios, temos aqui os acessórios compatíveis com a Sandor, destacando estes aqui ao centro, que são os acessórios de montagem, quer na parede, no chão ou em poste. Passando para as barreiras Chadrin, então, como vão poder ver a seguir, estas barreiras são utilizadas para pequenas janelas, portas de acesso, etc. Elas são fáceis de instalar e programar, também por causa do alinhamento SMA que têm, e de frisar que são altamente imunes à luz do sol e, por sua vez, a gerar falsos alarmes. Por isso é que para janelas como estão aqui indicadas, aconselha-se o uso destas barreiras também. A Chadrin têm estas gamas, 3 gamas. A Chadrin alimentada, ligada a uma fonte de 12 a 13 volts DC. Depois a Chadrin WSI, a bateria, e as WSE, que podem ser autoalimentadas com baterias internas. Importa também referir que estas barreiras possuem uma interface com um alarme comum, utilizando um transmissor de rádio normal, como vamos poder ver mais à frente, um exemplo de utilização de um transmissor de rádio comum para interligar com o sistema de intrusão, em que as saídas de alarme e tamper destas barreiras, ligam ao transmissor de rádio, que esse transmissor de rádio, por sua vez, comunica com o sistema de intrusão. Aqui vemos o tipo de configuração que estas barreiras têm devido às suas características, ok? Aqui o quadro do tipo de barreiras disponível, sendo esta alimentada por uma fonte e estas de baixa corrente que podem ter bateria ou uma fonte com bateria recarregável. Em termos de alcance, como podem ver aqui, estas barreiras têm, dependendo do modelo delas, 15 a 5 metros de alcance para proteger pequenas fachadas e janelas ou zonas de acesso a outspace. A tecnologia de alinhamento
é convencional, podem ter 2 a 8 feixes RX com sincronismo cabulado. A função da operação é OI, possui aquecimento, saída de alarme e saída de tampa. De modo a conseguirem estar também um pouco no exterior, são IP54. Num exterior resguardado, não é? Como indica o IP54. As WS têm um alcance que vai de 15 a 3 metros, as anteriores eram até de 15 a 5. A tecnologia de alinhamento é SMA, possuem de 2 a 8 feixes de RX e 2 a 8 feixes de TX com sincronismo óptico. Em termos de modo de operação e saídas de alarme, são idênticas às anteriores. Em termos de acessórios, temos estes acessórios disponíveis, que temos aqui o suporte adicional para aqui as baterias das barreiras da WSI, aqui a caixa para as baterias. Estes são os kits das baterias utilizadas e o kit de 4 baterias. Depois são acessórios de montagens de topo, para cobrir os topos, e Sadrin Kit Ter, que é o kit de termostato e resistências de aquecimento para colocar nas barreiras. Em termos de aplicações, temos aqui um exemplo de aplicações onde podem ser utilizadas estas barreiras de forma discreta e fácil de instalar. Conseguimos proteger entradas de moradias muito facilmente. Voltando ao software e ao protocolo ADBuzz, vamos ver aqui que este software dá para aplicar e dá para monitorizar e configurar as barreiras que falei anteriormente. Aqui é uma imagem do software igual à inicial. Vemos aqui que nos indica que este software comunica no buzz por RS485 e que comunica com as barreiras Parvis. E vemos aqui também a indicação da fonte utilizada de 10 a 30 volts DC para a alimentação das barreiras. Aqui o mesmo esquema, mas simbolizando as barreiras Mana com fonte 230 volts. Vemos aqui que está disponível para a Sandor com alimentação de 10 a 30 volts DC e em todas estas barreiras mostradas importa frisar que o buzz é feito em RS485, que é a ligação ao software ADBuzz. Aqui vou-vos mostrar um bocado o ambiente de como é que é o software do ADBuzz, onde temos aqui o modo de configuração onde pode ter o mapeamento do edifício, da casa. Aqui há o detalhe de uma barreira onde podemos ver o status das saídas que ela tem, de alarme, tamper, etc. Aqui os valores analógicos de cada saída que a central possa ter. Aqui o tipo de configuração que nós queremos fazer à barreira, neste caso o Mana, e também aqui mais detalhes de configuração que não vou aprofundar agora, será para um próximo webinar. Aqui também simbolizam os outputs e a associação de inputs e outputs que podemos utilizar nas barreiras. Em termos de arquivo, podemos também ver os eventos que aconteceram em todo o sistema. Um esquema de cruzamento de feixes entre barreiras, aqui. Aqui mais uma imagem de associação de inputs e outputs, dividido também por secção A, B, C e D.
e um pequeno vídeo demonstrativo do que poderá ser o software AWS. Passando para outra gama de barreiras de proteção perimétrica da Polytech, vou-vos falar de umas ALES, que são umas barreiras de pequena dimensão, de fácil instalação e que podem ser facilmente associadas a vários sistemas de alarmes de intrusão. Vão poder ver mais a seguir que este tipo de barreiras poderá ser colocada até no topo de muros. Então, existem dois modelos destas barreiras, que são as ALES 60 e ALES 120, sendo estas cableadas. O 60 e o 120 indica o alcance máximo que cada modelo de barreiras pode ter. Existem também as barreiras sem fios, que são as ALES WS. Então, falando das ALES 60 ou 120, tal como o nome indica, podem ter um alcance exterior de 60 a 120 metros, dependendo do modelo. A tecnologia de alinhamento é SMA, possui um feixe duplo com sincronismo óptico, um feixe infravermelho, IR, possui a função de aquecimento, a saída de alarme, de tamper, alarme de nevoeiro e são IP65 para poderem estar no exterior sem problemas. As ALES WS, que são barreiras em termos de estrutura e corpo idênticas às anteriores, só são maiores um bocadinho por causa da bateria que possuem, mas têm um alcance exterior de 50 metros. A tecnologia de alinhamento é a mesma, é a tecnologia SMA, possui o feixe duplo também com sincronismo óptico, saída de alarme, de tamper, alarme de voeiro e, por serem de bateria, ou seja, sem alimentação externa, possui indicação de bateria fraca. São também IP65. Em termos de acessórios, temos estes aqui para montagem em poste, parede ou mesmo as resistências de aquecimento, como podemos ver ali em baixo. Temos aqui um exemplo das ALES WS comunicação. Exemplo este que, tendo em conta estes módulos aqui em baixo, que passo a indicar, também podem ser associados às saídas de alarme e tamper das barreiras anteriores. Então, aqui nós temos estes módulos da Jablotron, que são estes modelos aqui, JA151M e 181M, em que vão receber, através dos seus inputs, o estado das saídas de alarme e tamper das barreiras e vão comunicar via rádio para uma central da Jablotron que possua um módulo de rádio JA110R ou 111R. Qualquer central da Jablotron da série 100 que possua um módulo de rádio e as barreiras possuam um destes módulos, é possível monitorizar na Jablotron o estado das barreiras da Polytech.
Aqui vemos o que vos disse logo no início, um exemplo de instalação destas barreiras ALENs que podem ser colocadas em topo de muros. Agora passando para o GAPID, que é um sensor de choque para aplicação em portões, grades, redes, etc. Qualquer tipo de estrutura que tenha estas características idênticas a estas que referi, possuem um potenciómetro de ajuste de sensibilidade, cada um deles, e existem 3 modelos. O GAPID, que é alimentado, o GAPID WS, que é sem fios, e o GAPID L, que é extremamente compacto e fino e pode ser facilmente escondido numa vedação. De um modo geral, todos os GAPID que frisei anteriormente têm estas características. O sensor de choque, escalamento para detectar escalamento e corte de vedações, portões ou algo idêntico a estas estruturas, um alcance de 3 por 5 metros, podem fazer a programação e calibração do sensor, possui 3 funções de autoaprendizagem, 6 funções standard de operação, alarme de tamper, alarme de intrusão, alarme de escalamento da vedação ou corte, através da vibração pelos sensores de choque, alarme de tamper e indicação de bateria fraca, se estivermos a falar do GAPID alimentado a bateria. Em termos de instalação, vemos aqui um esquema de instalação onde está associado com bateria ou um transmissor JA151M ou 181M, que assenta no conceito das barreiras anteriores das ALENs, em que pode comunicar com o sistema de intrusão da Jablotron. De um modo geral, os GAPID que falei, os equipamentos GAPID que falei, são instalados desta forma na vedação. É uma forma simples de instalação, onde se tira cada face do detector e depois abraça a vedação ou grade. Vemos aqui também outro exemplo de instalação destes sensores de choque. E agora os GAPID SR, que é um sistema inteligente de detecção de escalamento de vedações, que envolve uma série de sensores de choque. São equipados com um sistema para diagnóstico e processamento digital de dados, que processa a vibração da grade ou estrutura onde estão instalados para detecção de possíveis tentativas de intrusão. Aqui, como podemos ver neste esquema em baixo, estes GAPID SR, esta série de detectores, podem ser facilmente monitorizados e controlados através do software ADBuzz específico para estes GAPID SR. Passando para um tipo de equipamento da Polytec, um tipo de detector que não é sensor de choque nem uma barreira de proteção perimétrica, mas sim um detector de cortina. Este detector é um NAT Sensor, que é um sensor de dupla tecnologia, infravermelhos e micro-ondas, destinado à proteção de janelas, portas e fachadas, e situações idênticas onde queiram instalar um detector de cortina. A instalação dele pode ser vertical ou horizontal, o ganho é ajustável, tem uma alta imunidade a falsos alarmes e reporta os alarmes de intrusão, de tamper e anti-masking. Em termos de estrutura interna, temos aqui o pequeno esquema que demonstra como é que é este NAT Sensor, onde fazemos aqui o ajuste do micro-ondas do detector, que é esta parte aqui, e o outro potenciómetro, onde fazemos o ajuste
do infravermelhos. A estrutura do PIR de infravermelhos e de anti-masking é esta aqui em baixo. Aqui, estes dip switches servem para configurar o sensor de chuva e o contador de pulsos e a função de anti-masking, assim como os LEDs indicativos do estado do detector. Do modo geral, e sendo a instalação feita corretamente deste detector de cortina, podemos ver aqui com este esquema que, com uma instalação de 2 a 3 metros, ele possui este ângulo de cobertura vertical de 80 graus, com um alcance máximo de 12 metros. Esta linha aqui, a cor de laranja, indica a proteção infravermelhos e este balão indica a proteção da parte micro-ondas do detector. Esta é a vista de perfil ou vista lateral e aqui a vista de cima. A vista de cima vemos que tem uma abertura de 30 graus. No limite temos aqui os 6 graus de abertura e a distância de 12 metros e a largura estimada do micro-ondas. Vemos aqui agora uns exemplos deste NAT Sensor aplicado a situações reais, para vos mostrar o modo de cobertura que ele poderá ter. Aqui está a fazer a proteção de um hangar, utilizando 2 detectores, um aqui e outro à esquerda. Aqui, utilizando o NAT Sensor numa moradia onde estão costas com costas, onde um protege para o lado direito e outro protege para o lado esquerdo. Ainda relativo a estes NAT Sensor, importa referir que o conceito que foi dito anteriormente está inerente a qualquer um dos modelos, sendo que existe o NAT-WS, que é sem fios e por sua vez tem um consumo muito baixo de corrente, e o NAT-Slim Sensor, que é apenas infravermelhos, que não tem a parte de micro-ondas, como o NAT Sensor comum, mas devido à estrutura dele, de ser Slim ou Mini NAT Slim, pode ser instalado nesta configuração que vem aqui nesta moradia, ficando discreto e quase invisível e quase passando despercebido ao olho humano. Passando agora para a Alex Quad, que é a nova gama de barreiras da Polytech. Então esta barreira, podem ver ali no exemplo, está a proteger um hangar de aviões. Esta barreira é ideal para locais de alto risco, como aeroportos, áreas militares, complexo industrial, mas também é possível aplicar estas barreiras em residências e ambientes industriais. Estas barreiras são barreiras infravermelhas, com feixe infravermelho duplo feixe, que são 2 óticas duplas, são prontas a instalar com uma unidade de transmissão e recepção, pode ser instalada em qualquer canto, topo ou poste ou parede. É um produto extremamente versátil e confiável. Em termos de modelos destas Alex Quad, temos as Quad 160, Quad 250, as Quad WS e as Quad SR. As Quad 160 têm uma alimentação a partir de uma fonte de 12 a 30 volts DC e não requerem sincronização por cabo. As Quad 250 têm um feixe infravermelho ativo, de feixe duplo. É uma barreira com 4 lentes muito pequenas e resistente, compacta e fácil de instalar. A alimentação dela também é a partir de uma fonte de 12 a 30 volts VDC. As Quad WS, tal como o nome indica, e como tem vindo a ser nas barreiras e equipamentos anteriores, são barreiras
com uma bateria. Elas têm, o transmissor e o receptor são ambos alimentados por uma bateria que se estima ter 3 anos de vida. O transmissor de rádio pode ser alimentado pela barreira para obter o sinal baixo de bateria fraca. A Squad SR tem um feixe infravermelho duplo com alcance de 160 a 250 metros, com saída RS485 e é ideal para proteção de locais de alto risco. A alimentação desta Squad SR é também feita com uma fonte de 12 a 30 volts VDC. Em termos de componentes desta barreira ou de imagens deste tipo de barreira, podemos ver aqui como é que é a imagem interna de qualquer uma das barreiras além Squad. E aqui em baixo o mapa geral dos modelos existentes destas barreiras. As Quad 160, que podem proteger até 160 metros, as Quad 250, que podem proteger até 250 metros, as Quad WS completamente sem fios, porque têm a bateria interna, podem proteger até 100 metros, e as Quad SR, que se dividem entre Quad SR 160 e 250. Tem a saída da RS485, como falei, e podem proteger, dependendo do modelo, até 160 metros ou 250 metros. Por fim, estamos disponíveis a questões que possam ter. Era esta a gama de produtos da Polytec que vos tínhamos para mostrar e estamos disponíveis para responder a questões que possam ter.